Fala, galera! Você sabe por que as babás britânicas de elite aprendem condução extrema? E por que alguns camelos são alimentados à força com cobras vivas? No vídeo de hoje, você verá um monte de curiosidades que podem surpreender qualquer interlocutor. Bora começar! Repare nas diferentes velocidades que este trem percorre. Acha que o trem poderia simplesmente diminuir a velocidade de forma tão drástica? Ou talvez estamos assistindo a uma montagem? Nenhum nem outro. Acontece que nossa percepção de velocidade depende do número de objetos em nosso campo de visão. Para provar isso, o professor japonês Akiyoshi Kitaoka filmou essas cenas da cabine de um trem. Assim que o zoom é aumentado e tudo que é desnecessário é removido da periferia, magicamente começamos a desacelerar. Enquanto os cirurgiões em alguns cantos do planeta criam órgãos em 3D para transplante, em muitas partes da África, as pessoas não conseguem nem suturar uma ferida. Quer saber como eles fazem pontos em seus machucados? Os habitantes das aldeias africanas capturam membros da espécie local de formigas e permitem que elas os mordam nas bordas da ferida, de modo que as mandíbulas suturem o machucado aberto. Depois, eles arrancam os torsos das formiguinhas. Dessa forma, cria-se uma série de pontos peculiares que, em casos extremos, podem muito bem substituir o fio cirúrgico. Decidimos fazer um experimento e assistir a um monte de anúncios de relógios. Tudo começou quando percebemos uma tendência estranha. Os ponteiros dos relógios nos anúncios sempre marcam 10 e 10. Isso não é apenas uma característica de algumas marcas. Esse tempo é definido em todos os relógios, nas propagandas de absolutamente todas as empresas. Seria uma coincidência? Nada disso. Trata-se apenas de uma maneira comum de destacar o logotipo e o nome da marca. Há também quem diz que, dessa forma, o relógio parece estar mostrando um smile sorridente. Saberia dizer qual é a duração do voo programado mais curta do mundo? Duvidamos que você adivinhe. São 53 segundos, o que é um recorde de todos os tempos para um voo. Mas em casos extremos, quando a direção do vento atrapalha, a duração pode ser de até 2 minutos. Trata-se de um voo entre as duas ilhas do arquipélago Orkney, na Escócia. A distância entre elas é inferior a 3 quilômetros e a passagem custa cerca de $23. A travessia entre as ilhas também pode ser feita de balsa, mas leva muito mais tempo, 25 minutos. Já viu algo assim antes? Existem pouquíssimas destas máquinas no mundo. Conheça agora a chamada roda de peixes, que foi ativamente usada por colonos no continente norte-americano. Contudo, isso foi nos séculos 18 e 19, mas já na década de 30, tais rodas foram proibidas nos Estados Unidos. E aqui está o porquê. As rodas de peixes eram comumente usadas durante a época de desova dos salmões. Durante esse período do ano, os peixes literalmente enchem as margens do rio e são fáceis de serem pescados. E não é preciso fazer nenhum esforço. A roda gira sozinha e tudo o que resta é recolher os peixes. O problema dessa técnica é que cerca de 1 a cada 10 salmões acaba se ferindo e, consequentemente, não chega ao local de desova. A longo prazo, as reservas do rio poderiam simplesmente se esgotar. É por isso que tais rodas caíram em desuso. Eles vão realmente enfiar uma cobra na garganta deste camelo? Acredite ou não, eles farão isso. Mas não para alimentá-lo, até porque camelos são herbívoros. É que esse animal sofre de uma doença rara, está sempre com sede. Nos tempos antigos, os árabes tratavam essa doença alimentando o camelo com uma cobra viva e esperavam que fosse digerida. Segundo a lenda, o veneno do réptil supostamente alivia imediatamente a sede do animal. O que será que os veterinários diriam sobre esse método? Alguns técnicos de informática sabem que, se desmontar os aparelhos eletrônicos no seu interior, podem ser encontradas formigas, ou melhor, um monte de formigas tentando devorar os microcircuitos. É claro que nem todas as formigas compartilham este tipo de hábito alimentar. Estamos falando de uma espécie específica de insetos trazidos da América do Sul para os Estados Unidos há muitos anos. Essas formiguinhas são muito atraídas pelo calor e pelos campos eletromagnéticos que emanam de dispositivos eletrônicos e fios. Assim, elas se infiltram nas habitações humanas em busca de laptops com uma placa-mãe apetitosa. Agora vem a parte divertida. Imagine uma formiga roendo um fio e, em um determinado momento, o material isolante acaba e a formiga é eletrocutada. Ao sentirem o cheiro, as outras formigas vão ao resgate. Como resultado, todo um cemitério de formigas se forma em torno do fio e isso provoca um curto-circuito.
Qual é a maneira correta de andar sobre o gelo para não cair? A resposta é andar exatamente como um pinguim. Porém, a sua maestria na hora de andar por superfícies escorregadias não se deve ao formato especial de suas patas, mas à marcha desenvolvida ao longo dos séculos, que, aliás, qualquer um pode aprender. Primeiro, dê pequenos passos em vez de largos. Segundo, não balance as mãos para frente e para trás, como costumamos fazer na vida cotidiana. E por último, incline-se um pouco para frente para que a perna da frente e o tronco formem uma linha reta enquanto você dá um passo. E o que fazer se não houver aquecimento central em casa e o cobertor não estiver dando conta? Talvez valha a pena seguir o exemplo dos japoneses. Veja só como eles resolvem esse probleminha. Este é um kotatsu, uma mesa com aquecimento e cobertor para a pessoa se manter aquecida debaixo dela. Assim, as pernas não congelam e isso é o mais importante. Mas o kotatsu original foi projetado para ser usado por humanos em roupas tradicionais japonesas. Devido à parte superior e inferior serem geralmente fundidas, o ar quente aquecido sobe e sai pelo orifício. Como resultado, todo o seu corpo ficará quentinho. E claro, os gatos adoram isso. Quase todos os dias alguém ao nosso redor diz que um dia a humanidade chegará ao fim devido ao aquecimento global. Mas algo nos faz pensar que o aquecimento não será a causa. Isso porque recentemente os cientistas descobriram 138 vulcões adormecidos na Antártica e muitos deles estão logo abaixo do gelo. Você se lembra do que aconteceu ao povo romano durante a erupção do Vesúvio? Mais de 15 mil pessoas morreram. Agora imagine o que poderia ter acontecido se todos os 38 vulcões da Antártica entrassem em erupção ao mesmo tempo. E as geleiras ao redor deles estão derretendo rapidamente. Será que o cineasta James Cameron já está fazendo um filme de desastre natural com esse roteiro? Muitas pessoas adoram andar de trem, mas nem todo mundo gosta da necessidade de viajar na companhia de estranhos. Contudo, nos Estados Unidos existe uma solução radical para esse probleminha, desde que você esteja disposto a desembolsar uma fortuna. Isso porque você pode comprar seu próprio vagão ferroviário, mobiliá-lo como quiser e em uma determinada estação embarcar no trem principal. Isso, no entanto, prolongaria a parada, mas nada que meros mortais não poderiam esperar. Já aconteceu de comprar um brinquedinho caríssimo pro seu gatinho, mas ele preferiu a caixa de papelão velha? É uma pena quando isso acontece, mas talvez seu bichano só quisesse um brinquedo diferente. Para evitar tais decepções, veja agora como funciona a loja online da empresa brasileira Pets. O conceito é o seguinte: todos os produtos aqui são escolhidos pelo próprio animal de estimação. A inteligência artificial lê suas expressões faciais e emoções enquanto navega no catálogo e faz um pedido com base nisso. Contudo, aqui não dá para ir às compras com seu gatinho, apenas com um doguinho. E a gente meio que já sabe o porquê. É que o gato vai te ignorar assim que começar a mostrar qualquer coisa pra ele. Acontece que o mundo subaquático tem seu próprio Batman. Este é o Tremoctopus violaceus, ou polvo de véu púrpura, como também é chamado por causa de seu mecanismo de defesa incomum. Assim que esta criatura percebe um perigo nas proximidades, ela espalha seu manto colorido e flutua através da coluna d'água, como uma espécie de fantasma ou super-herói. E essa tática funciona perfeitamente. O animal fica visivelmente maior e os predadores preferem manter distância. O ano de 1969 é muito importante para a história da astronáutica norte-americana. Foi quando a tripulação da Apollo 11, a primeira espaçonave do mundo a pousar na Lua, foi ao espaço. Parecia um marco tão grande, mas com um probleminha. Os pilotos não tinham seguro de vida e, por algum motivo, o governo não queria custeá-lo. E sabe o que eles fizeram? Assinaram cartões postais que teriam valorizado, caso eles viessem a óbito, e assegurado um futuro digno para suas famílias. Felizmente, os astronautas voltaram à Terra sem incidentes, mas os cartões postais ainda estão valendo e avaliados em $30 mil cada. Você também começa a ler um livro às vezes e depois desiste dele? Na Argentina, descobriram a cura perfeita para a procrastinação literária. Uma editora local decidiu imprimir livros com tinta que desaparece. 2 meses depois que você abre o livro, seu conteúdo some. Caso não tenha conseguido ler todo o livro a tempo, você pode usá-lo como caderneta. Ideia brilhante, não acha? A porcelana chinesa é conhecida em todo o mundo pela sua qualidade, e lá existem todos os tipos imagináveis desse material. Mas um em particular parece ainda mais impressionante. Estamos falando da porcelana de ossos. Sabe por que é chamada assim? Porque contém ossos reais de animais. Dizem que isso torna a louça muito mais forte. Onde você acha que as celebridades encontram babás? Obviamente, não em sites de anúncios como todo mundo costuma fazer. Acontece que existe toda uma comunidade de babás de elite, treinadas em uma instituição localizada na terra natal de Mary Poppins, o Reino Unido, é claro. As aprendizes são ensinadas a fazer literalmente tudo: lutar contra intrusos, fugir dos paparazzis na estrada e até atirar com um arco. Algumas aulas são até ensinadas aqui por oficiais da inteligência britânica, para que as futuras babás tenham uma melhor compreensão das questões de segurança. Parece difícil, mas depois de tanto treinamento, é possível conseguir um emprego e se juntar à família real. Esta flor é um pouco estranha, não acha? Talvez seja mais parecida a um cogumelo. A planta descoberta recentemente nas florestas tropicais da Malásia é chamada de lanterna mágica. Ela não pertence aos cogumelos, mas depende muito deles. Acontece que essas flores incomuns levam um estilo de vida parasitário. Elas perderam clorofila e recebem nutrientes dos fungos. Como resultado, elas permanecem no solo a maior parte do tempo. E é por isso que demorou tanto para que fossem descobertas pelos cientistas.
O que estamos prestes a revelar, provavelmente nem mesmo os fãs mais fanáticos de beisebol sabem. Durante o aquecimento e a prática, você talvez tenha notado os jogadores usando anéis estranhos em seus tacos. Parece um sistema de proteção contra furtos nas lojas, mas na verdade são pesos especiais, que os atletas chamam carinhosamente de rosquinhas. Elas servem para dificultar o nível de treinamento e deixar o jogador mais confiante no campo. Se um dia você visitar um quartel de bombeiros em algum lugar de Londres, você provavelmente notará uma coisa estranha. Dentro de qualquer um deles, haverá uma foto pendurada de dálmatas, assim como no desenho sobre a malvada Cruella. O fato é que esses cães são os mascotes dos bombeiros em muitos países de língua inglesa. Há vários séculos, eles corajosamente saíram em missão com uma equipe de bombeiros e resgataram pessoas. O que exatamente eles fizeram? Podemos dizer que os dálmatas foram uma espécie de primeira sirene de incêndio da história. Naquela época, as bombas de combate a incêndio ainda eram transportadas a cavalo, e os cães corriam à frente das carroças para abrir o caminho. Eles também protegiam os equipamentos e ajudavam nas operações de resgate. Afinal, eles têm um excelente olfato e tolerância a altas temperaturas.